Bem-vindos ao Zygoma Talk. É um programa para o futuro da cirurgia bucomaxilofacial. Bem-vindos. Doutor, durante nosso programa passamos por muitos casos inusitados. Houve algum realmente desafiador e marcante para você compartilhar com a gente? Poxa, Astrid, o que eu posso falar é que, na verdade, todos os casos que acabam caindo para a gente resolver, todos são muito desafiadores, né? São sempre casos extremos, casos assim, limites mesmo. O próprio caso da Célia, ela já tinha tentado enxertos ósseos anteriormente, já tinha tentado implantes anteriormente e sem sucesso. Então já é uma região que já foi mexida, já foi operada. Então, de fato, a gente fica meio sempre com o objetivo ao sucesso. Então, todo caso é muito desafiador, todo caso é extremo. 4 implantes zigomáticos, quando é necessário instalar, é porque, de fato, é a última opção. Então, são todos, a dedicação e o empenho é máximo e muito constante. De fato, essa rotina sequencial de trabalho, eu gosto. E é uma prática que, se não for dessa forma, eu acho que você não consegue chegar a uma perfeição prática, de fato. Você tem que estar atuando muito intensamente, né? Praticando, estando lá, praticando, né? Isso. E, então, eu acredito que todos os casos são de extrema complexidade, seja uma extração de dente do siso, porque o detalhe vai fazer um sucesso mais ou menos, um sucesso bom e um sucesso excelente, né? Um resultado excelente. Então, para isso, a gente precisa ter um empenho máximo sempre, em todos os casos. Quais foram as reações mais memoráveis dos pacientes após uma cirurgia? Fico muito contente, são várias, né? A cirurgia ortognática, de fato, muda muito a autoestima dos pacientes. Eu vejo o paciente muitas vezes com 5, 6 dias de pós-operatório, que nem o Rodrigo, a gente observa que ele se espantou de não ter o edema facial que ele viu na internet, que muita gente tem esse edema e ele não teve. De fato, eu até filmei o caso dele porque não é comum. De fato, com 6 dias talvez era para estar mais inchado e ele não estava. Isso foi muito marcante para a gente, né? Tem uma outra paciente de Caraguá que ela operou ortognática com 15 anos de idade. Muitos profissionais me questionavam, mas por que operar uma pessoa tão cedo? Ela ainda vai desenvolver. Porém, o grau de deformidade era tão grande e o paciente, ela simplesmente se fechou e ela não conversava, não falava, por ter uma mandíbula muito grande. Após a cirurgia, até a mãe dela, a gente conversa bastante ainda e ela passa que mudou muito a vida, a autoestima dessa criança, né? Ela consegue se desenvolver melhor, né? E o resultado foi impressionante, foi de fato marcante para mim. E na hora de lidar com esses casos, como a equipe e outros profissionais podem ajudar positivamente no resultado? Eu acredito que é sempre com muito diálogo, né? Muito entendimento científico, de fato, da rotina de como que é essa cirurgia. Eu observo muitas vezes alguns profissionais, alguns ortodontistas demonizando a cirurgia ortognática, sendo que muitas vezes ele nunca acompanhou uma cirurgia, nunca indicou um paciente para cirurgia, e isso pode ter um sinal de alerta, porque a cada 10 pacientes, pelo menos 2, 3 têm alguma indicação mínima de alguma cirurgia ortognática, alguma alteração, uma deformidade que a ortodontia não vai resolver. E que atrapalha a vida dele. Ele pode geral, estar tendo resultados aquém do esperado do próprio paciente, né? O paciente busca um resultado e busca um profissional que passe o conhecimento adequado e não está recebendo isso. Então, de fato, eu acredito que o profissional ele deve abrir a cabeça e ter a mente aberta para ver todas as vertentes de tratamento e deixar o paciente tomar essa decisão, se vai fazer a cirurgia ou não, né? Porque é o paciente que vai saber o resultado que ele busca. E agora, nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Conheça a Ortognática Prime, o seu destino para transformar sorrisos. Somos especializados em cirurgia ortognática, disfunções das articulações, implantes dentários e mais. Nossa equipe experiente está aqui para proporcionar a você melhor qualidade de vida. Venha nos conhecer e descubra o poder de um sorriso saudável e harmonioso. Agende sua consulta hoje mesmo
Ligue 12 97412 2530 ou nos visite em nosso consultório, localizado na Rua Expedicionário José Antônio Moreira, 92, Jardim das Nações, Taubaté. Eu estou aqui na Zygoma Prime e essa semana nós vamos falar sobre implante. Você sabia que pode fazer implante sem enxerto ósseo e ainda em 3 dias? Quem conta pra gente é o Dr. Alessandro Berti. Olá, Astrid, que bom recebê-la novamente aqui com a gente. Eu vou falar sobre a técnica All-on-4. Pessoas que perderam todos os dentes e precisam reabilitar com prótese fixa, colocamos os implantes em até 72 horas. Vou mostrar um exemplo de um paciente aqui para vocês. Astrid, essa paciente nos procurou com uma queixa importante. Ela queria ter os dentes fixos, ela não aguentava mais usar dentadura. A prótese balançava, ela não conseguia se alimentar direito, passava vergonha na hora que ia em uma festa, num jantar. Então, o que nós propomos? Após uma avaliação radiográfica e tomográfica, fizemos a técnica All-on-4. Em 3 dias conseguimos reabilitar a parte superior e inferior. Então a gente percebe todo um sorriso da paciente estético. Ela estava muito feliz, até brincou com a gente dando uma língua. E temos o antes e o depois. O depois a gente consegue observar os 4 implantes da técnica All-on-4 para poder fazer a reabilitação rápida em 72 horas. Se você tem uma mastigação inadequada, perda dentária e quer recuperar o seu sorriso, é só marcar uma consulta. Como faz, doutor? Pelo celular 9740 74063 ou através das redes sociais @Zygoma Prime. Zygoma Prime. Conheça a clínica Zygoma Prime, com unidade em Taubaté e uma novíssima unidade em São José dos Campos. Na rua Ademar de Barros, a Zygoma Prime é a clínica ideal para implantes, cirurgia ortognática, extração de siso e resolve disfunções na ATM. Aceitamos convênios médicos de várias bandeiras. Agende sua consulta e venha nos conhecer. Fone 12 974030610. Instagram, @Zygoma Prime _clínica. Voltamos. Doutor, existem estratégias específicas que você utiliza para ajudar os pacientes a se prepararem? Para se preparar para a cirurgia, sim, existem várias estratégias, Astrid. A primeira é um bom relacionamento cirurgião-ortodontista, para que, de fato, antes da cirurgia, ele seja preparado ortodonticamente de uma forma adequada e depois da cirurgia, o ortodontista receba o paciente e consiga finalizar ortodonticamente. Mais que isso, o paciente deve receber todo um apoio psicológico prévio à cirurgia e pós-cirurgia. É importante também um apoio fisioterápico, pré-cirurgia e pós-cirurgia, né? Alguns pacientes exigem também fonoaudiólogo pré e pós-cirurgia. De fato, existe uma equipe multidisciplinar que é importante. Muitas vezes a gente pede para avaliação cardiológica, avaliação do médico anestesista previamente à cirurgia. A cirurgia vai acontecer daqui 6 meses, mas o paciente já passou no preparo, médico. né? Já passou no médico antes, já passou no anestesista antes. Por quê? Pode ser necessária alguma adequação para quando chegar no momento oportuno para operar, de fato ele opere. É todo um diálogo com muita antecedência à cirurgia, principalmente a cirurgia ortognática. Qual a importância do planejamento cirúrgico preciso, especialmente nos casos desafiadores que a gente citou aqui? Sim, Astrid, hoje em dia é imprescindível. Todo planejamento são necessários alguns exames básicos, como raio-x panorâmico e tomografia. Com o software, a gente coloca a tomografia dentro do software. Muitas vezes com escaneamento de boca em conjunto, compila todas essas informações. Então, seja para um planejamento de um implante zigomático, onde a gente consegue imprimir esse osso e operar esse osso antes, fazer essa cirurgia virtualmente, criar guias cirúrgicos, é muito válido o planejamento prévio. Planejamento cirúrgico prévio para cirurgia ortognática, onde a gente vai ter guia cirúrgico, onde eu vou mostrar como se fosse uma forma, aonde eu vou cortar e aonde eu vou deixar esse rosto pós-operatório. O paciente pode se ver antes. Isso é muito legal, né? Ele tem a oportunidade de falar, olha como isso vai ficar, Ele né? sabe aonde vai terminar o queixo dele e pode falar, não, doutor, eu não quero dessa forma, eu quero menor. E eu posso mostrar para ela que menor pode ficar bonito, mas ela vê, olha, não fica bonito. Então a gente consegue conversar antes, né? É muito importante. E de fato reproduzir o que foi planejado, porque o planejamento cirúrgico para a cirurgia ortognática, de fato, é uma confecção de guias para a cirurgia, né? Então hoje em dia é imprescindível o planejamento preciso, né?
não é mais cabível realizar procedimentos sem tomografia, sem raio-x, sem planejamento virtual, sem todo um preparo prévio, né? Saber aonde a gente quer chegar. E como as abordagens cirúrgicas podem evoluir nos próximos anos para melhorar ainda mais o resultado para os pacientes? Muita coisa está sendo desenvolvida, né? Eu vejo no campo da cirurgia bucomaxilofacial e implantodontia a cirurgia guiada. Como assim a cirurgia guiada? O ExoGuide, existem algumas ferramentas como se fosse um braço de robô, onde de fato vai trazer mais precisão, tanto para perfuração do implante, onde de fato a gente vai perfurar e vai conseguir olhar numa tela a tomografia, de fato verificando se esse implante está próximo de nervo, está dentro do osso. Isso também, precisão, né? A precisão é muito grande, né? Em ambiente hospitalar também já temos robôs para poder nos auxiliar durante a cirurgia, como verdadeiros auxiliares, e muitas vezes o próprio cirurgião é o robô, o cirurgião fica só num joystick de fora. Então muita tecnologia está sendo empregada e nos próximos anos vamos ter isso tudo. E, doutor, você atua dentro do hospital, como é essa experiência? Sim, eu trabalho no consultório, né, onde eu recebo os pacientes para fazer planejamento prévio às cirurgias, mas também sou plantonista no Hospital Regional de Taubaté, onde recebemos pacientes de trauma, acidentes graves, né? Muitas vezes são plantões de 24 horas, então chega paciente de madrugada, ferimento por arma de fogo, acidente automobilístico, patologias graves, então é de fato muito importante para a formação do cirurgião essa rotina, e desde que eu me formei eu não quis largar mais, né? Não é a parte que mais rentável, mas é a parte que eu acredito que me dá muito prazer de estar lá no dia a dia dessa rotina, né? E lá você tem que tomar muitas vezes uma resolução muito rápida em alguns casos. Sim, a gente tem que ter condutas pré-estabelecidas. A gente segue muito um ATLS, que é Advanced Trauma Life Support. Então é toda uma sequência de condutas que são estabelecidas para, de fato, atender o paciente de trauma da melhor forma possível, para que a vida dele seja preservada. Então, muitas vezes, a atuação do bucomaxilo não é a primeira atuação, mas sim manter a via aérea desse paciente, controlar a hemorragia desse paciente, controlar as condições para que ele permaneça vivo. Aí sim, o bucomaxilo entra para, de fato, fazer o diagnóstico das fraturas faciais e verificar em qual momento ele deve estar atuando. Então, é de fato uma especialidade muito dinâmica nessa rotina de trauma, e é o meu dia a dia que eu adoro. Eu morava do lado do hospital até bem pouco tempo atrás, para de fato estar ali ajudar todo dia, para facilitar esse caminho. E no final do ano, nas festas, aumenta? No Natal, né, depois do dia 24 para o dia 25, chega muito caso, muito paciente alcoolizado, muitas vezes acidente de moto, bicicleta, agressões físicas, né, desinteligências, né, e na virada do ano também sempre aparece bastante. Carnaval, então, nem se fala. E dentro dessa rotina, você tem algum caso que te marcou ali? Em muitos casos me marcam bastante, mas um específico que acontece com uma certa frequência são pacientes que chegam com luxações mandibulares. São pacientes que abrem a boca e não conseguem fechar. E muitas vezes eles... É como se travasse? Abre a boca e não consegue fechar a boca. Então é uma luxação da mandíbula. E muitas vezes esse paciente passa por vários prontos-socorros, todo mundo tenta colocar no lugar, e a gente tem uma técnica muito simples e prática, coloca o paciente encostado na cadeira e consegue reduzir de forma muito rápida, e eu vejo a satisfação quando acontece isso. Deve ser uma frustração muito grande se não conseguir. A satisfação desse paciente quando a gente consegue reverter um quadro desse é muito, muito, muito gostoso de receber a gratidão do paciente. Encerramos mais um Zygoma Talk. Se você tem alguma dúvida, quer saber alguma coisa, é só você mandar a pergunta pra gente pro WhatsApp que está aí na sua tela. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva lá, @Zygoma Talk. Ativa o sininho. E até a próxima semana, né, doutor? Até a próxima, 3G. Muito obrigado. Eu que sou grata.